Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero mostrar como você pode aumentar o percentual de cobertura de linhas testadas no seu código utilizando IA generativa, mas de um jeito que os testes gerados realmente tenham qualidade. Quando eu falo de teste gerado com qualidade, são algumas preocupações. Então, caminhar pelas branches do seu código, né? Então você quer explorar as múltiplas possibilidades. Você quer que o seu teste tenha asserções que realmente verifiquem o estado do sistema para ele ser rico, né? Você não quer aquele teste que no final tem assim, assert not null, beleza? Você quer um teste que minimize o uso de mocks, mesmo em testes de unidade. A ideia, se você quer a intenção do seu teste, pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu vou mostrar para você aqui, você quer que o seu teste utilize o máximo de objetos reais possíveis, né? Aqui eu vou dar um exemplo com a linguagem Java, o máximo de objetos reais. Não, mas aí eu não estou isolando. Mas se você está perdendo confiabilidade, talvez não valha tanto a pena isolar. Beleza? Esse é um movimento que já está acontecendo, porque faz pouco sentido você ficar preso a esse lance. Na primeira eu vou testar tudo isolado e depois eu vou juntar. Não, você vai testar. Se for rápido, vale a pena testar. Em geral, vai valer a pena testar tudo junto, mas obviamente que você que vai decidir aí no final. Então a gente está falando de asserções, caminhar pelas branches do código, você ter, né, testes que minimizem o uso de mocks, principalmente obviamente, né, nesses objetos que podem ser carregados na memória de forma rápida, né, deixa o mock para os serviços que são externos, que vai ser mais difícil mesmo de você colocar dentro do seu sistema. Beleza? E também, né, você quer que a IA generativa aqui, nesse caso, seja capaz de pegar classes que são mais complexas, porque tem isso, né? Por mais que você seja uma excelente pessoa programadora, de vez em quando você tem um fluxo de código que ele é um pouco mais difícil de ser entendido, né? Que ele tem mais elementos que precisam ser compreendidos ali no processo, simplesmente porque o fluxo é mais complexo, independente de como você quebre ali a parada. E você quer que o código gerado pela IA generativa consiga acessar essas dependências, acessar os construtores corretos na hora da geração do teste, para minimizar, obviamente, o seu trabalho de ficar acertando ali cada uma das coisas. Então é isso que eu vou te mostrar aqui, né? Como que eu vou te mostrar essa parada? Então continua aqui. Como que eu vou te mostrar? Aqui é importante dar contexto. Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série. No primeiro vídeo eu revisei um artigo da Meta falando como eles construíram, né, uma ferramenta baseada em IA generativa, mas conectada também, né, com implementações padrões ali para criar um funil para melhorar o seu teste, né, para melhorar a cobertura de código de uma base que já existe. Então ele gerava o teste, né, via IA generativa e tentava compilar aquele teste, rodava aquele teste, via se a cobertura aumentava e por aí vai. E de acordo com a meta, funcionou lá dentro. Implementaram um projeto open source baseado nesse artigo que chama Codo, né? Q-O-D-O, sei lá como é que pronuncia em inglês. E eu rodei aqui, né? Vou deixar os links aqui no canal. E eu senti, e obviamente quando a classe ficou mais complexa, ele não foi capaz, o agente dele, vamos dizer assim, não foi capaz de chegar num resultado que passasse pela compilação, que aumentasse a cobertura e por aí vai. E aí isso ficou na minha cabeça e eu pensei o seguinte, eu falo assim, olha, eu acho que o jogo não é sair com um teste que compila e que roda contra e verifica e tudo mais. O jogo é sair com um código de teste que vale mais a pena você corrigir os eventuais erros do que escrever tudo do zero. Basicamente é isso, eu reduzi. E aí eu fiz a minha mini ferramenta para chegar lá, né? Ela tá disponível no meu GitHub, deixa eu só pegar aqui o endereço certinho, né? Então, ela tá disponível aqui. Perdão, agora sim. Ah, meu Deus, calma aí. Ela tá disponível aqui no meu próprio GitHub. Eu chamei aqui, né, de Another AI Based Test Generator Tool, escrito em JavaScript. Explica aqui um pouquinho, né, do que precisa fazer. Tem que dar até atualizado aqui agora no README, beleza? Mas basicamente ela segue essa ideia que eu contei pra você, né? De não quer sair do outro lado, né, com teste que compila e não sei o que e tal, porque quando a classe fica complexa, eu acho que isso é meio ilusório para a categoria de agentes que a gente tem hoje baseado nos modelos que existem. Então isso foi uma coisa que eu pelo menos entendi e tentei melhorar. Uma outra coisa que eu tentei
melhorar, né, é que aqui tem o limite da minha ignorância de como funcionam os modelos por trás, né, dessas ferramentas como ChatGPT, Claude, DeepSeek, que você decidir, beleza? Mas assim, na minha ignorância, por melhor que seja os algoritmos mais evoluídos do planeta que estão lá nesses modelos, eles estão sendo treinados em função dos dados que estão disponibilizados no planeta. Então, se o dado que está disponibilizado não é bom o suficiente, não tem mágica que faça o modelo gerar um treco que seja bom, dado, obviamente, a sua régua do que é bom aí, né? Aí é só se o modelo de fato fosse um ser humano. Quem tivesse já um monte que fosse treinado, fosse um modelo que fosse treinado especificamente para aquela tarefa, né? Quando eu falo de ser humano, mas se ele tivesse um modelo treinado para gerar testes automatizados, talvez tenha, e eu não conheça, que foi treinado com as melhores práticas de fato, e aí sim, né, quando junta com os dados e tudo mais, que esses modelos mais específicos, aí talvez rolasse. Mas não é o caso, quando você pega o modelo da OpenAI, né, O1, O3, do DeepSeek, do loucão lá do DeepSeek, ou do Claude, para código do Gemini, e por aí vai. Não é o caso. Os códigos de teste que tem por aí, né, os códigos de testes que tem por aí, usam muito mock para coisas que você não necessariamente precisa. Utiliza asserções que são muito pobres, então é asserção not null, quando não tem valor que você tem que testar ali, né? E tudo mais, ou a asserção que é simplesmente a lista não é vazia, quando a lista não é vazia, mas tem 3 elementos, os 3 elementos tem que ser naquela ordem, ou algo do gênero. Ah, o mapa não está vazio, né? O mapa não está vazio e tem 3 chaves, e tem uma chave que chama X, a outra chave que chama Y, outra chave que chama Z. As asserções do seu teste, por exemplo, né, falam muito sobre a qualidade do que você está escrevendo, né? Fala muito sobre a confiabilidade da saída dos métodos que você chama. Os mocks, se você entope de mock, você não está exercitando o sistema ali como um todo, muitas vezes. Então, os testes em geral saem muito nessa linha. Então, o que foi que eu fiz? Eu misturei, né? Ao invés de tentar criar um agente que fica achando não sei o que e tal, tem uma coisa que é meio um algoritmo padrão, que é, para eu conseguir gerar um teste muito bom, eu preciso, como ser humano, ter o contexto do projeto que eu estou trabalhando. Eu estou no microserviço, preciso ter o contexto daquele microserviço, para quando eu for explorar num determinado caminho, eu sei, depende disso, os construtores são esses, e tudo mais. Então, beleza. Então, eu tenho esse passo na minha ferramenta, que eu entrego um contexto ali do código para ela. Então, eu usei uma ferramenta que chama Git2Text, que ela pega todo o código do seu repositório, coloca no arquivo só, e eu entrei com esse contexto para a ferramenta. Uma outra coisa importante, eu quero direcionar como é que o teste vai ser gerado. Eu gosto, né, de uma técnica de cobertura que chama MCDC, né, Modified Condition Decision Coverage, que tenta cobrir as branches ali, né, explorando o máximo de opções possíveis, mas sem exaurir tudo, porque senão ia ficar muito caminho sendo testado e não necessariamente precisa. Então eu gosto disso. E eu entendi também que para o teste ser muito bem gerado, eu preciso ter o grafo de dependências daquela classe que vai ser exercitada. Então eu coloquei esse passo na minha ferramenta, né? Dado o contexto geral e a classe de produção, me gera um grafo das dependências para eu poder utilizar isso na geração do teste. E mais uma coisa que eu achei que era importante. Depois que gera o primeiro teste, esse teste vai vir, né, com todas essas influências, más influências dos dados que estão treinados lá, né, em função dos dados que existem disponíveis para os modelos acessarem. E eu tenho a minha visão de como um teste pode ser melhor escrito. Então, eu gero a primeira versão do teste, com o que é possível, dar essas coisas que eu falei para você, e eu tenho uma segunda volta, que aí uma galera falaria, mas por que você não fez um agente? Porque eu não acho que precisa de um agente. Eu acho que é só dar uma segunda volta com instruções específicas, dado o seu playbook ali de testes, por exemplo. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu gero o primeiro teste, eu peço para regerar, lendo um arquivo com algumas instruções a mais ali para ele analisar já o teste gerado. Então, quais são as instruções que eu sugiro? Poxa, minimiza agora o uso de mock. Se você perceber que de fato dá para usar uma classe, instanciar um objeto a partir daquela classe utilizando o construtor, faz isso para mim, por favor. Dá uma volta nas asserções e melhora as asserções para mim.
Por que eu quebrei em duas partes? Porque o contexto inicial da geração de teste já é muito grande. E aí, né, o LLM tem o mesmo desafio do ser humano. Pouco contexto, o negócio sai todo deslocado. Muito contexto, se perde um pouco. Então você tem que ficar, né, tentando achar o contexto ideal, né? O quanto de informação você precisa de fato passar para que aquilo funcione. E esse foi o meu fluxo. Então, eu quero mostrar aqui para você, né, como é que funciona uma saída de teste aqui, né? Como é que eu peço aqui o fluxo. Então, como é que a gente vamos aqui? Deixa eu só deixar a parada no lugar certo. Partiu. Então, olha só aqui, né? Eu aqui, aqui é rodando a ferramenta. Então, eu passo aqui o caminho de um arquivo com o contexto, né? Então, aqui, o nome do meu projeto aqui chama Knowledge Kits. Era um MVP que eu tentei construir para me auxiliar nas minhas tarefas, né, de marketing digital e tudo mais. Então, ficou com bastante código. E eu, de propósito, não escrevi nenhum teste para esse projeto, porque eu queria explorar a geração de testes através da IA generativa. Então, eu codei um monte de coisa, coloquei para rodar e tudo mais durante um tempo, né, pra galera testar. Agora eu desativei, né? E não tinha teste. De propósito, porque eu queria gerar com a ferramenta. Então eu coloquei aqui, aí eu passo, né, o caminho do arquivo de produção, eu passo aqui o caminho do arquivo de teste, né? Pode estar vazio, pode ter já algum teste, né? Ele vai tentar melhorar e tudo mais. Eu passo aqui as minhas instruções padrão aqui para gerar o teste, então eu simplesmente botei use MCDC for coverage. Essa é outra coisa que eu fiz aqui também, né? Eu passei aqui um exemplo de um teste que eu achei um teste mais integrado possível, porque é aquele lance, né, de você passar um exemplo para o prompt para o LLM conseguir ser capaz, né, de se inspirar naquilo. Então eu fiz isso também. Eu deixo aqui na ferramenta, você pode passar o exemplo que você quiser. E eu tenho aqui um arquivo que são, né, as instruções de refinamento, que é basicamente isso que eu acabei de falar para você, né, só para mostrar o que é uma instrução de refinamento. Tá aqui, ó. Então, minimize o uso de mocks, utilize o método, por exemplo, quando eu percebi não. Sempre quando tinha uma função sendo passada como argumento aqui e tudo mais, ele mockava a chamada do método, dizendo assim, se passar qualquer coisa, faça qualquer coisa. Eu falo, não, se passar a função, eu quero que execute a função. Então, eu sugeri que ele usasse o doAnswer lá do Mockit. Por que ele não usa o doAnswer de prima? Porque simplesmente a maioria das pessoas não usa. Se eu usasse, ele usava. Lembra sempre disso, né? A saída do modelo é um reflexo. A saída do modelo sem, né, você dar muito contexto para ele, né, sem muito RAG e tudo mais, ela é um reflexo do que a humanidade produziu. Na minha cabeça é isso. Então, aqui eu estou tentando, né, mudar, forçar o modelo, porque tem dado lá para isso, mas eu preciso direcionar mais fortemente a coisa, né, para que os algoritmos lá dentro funcionem de jeito decente. Então, eu peço para revisar, né, as asserções e tudo mais. E aqui tinha um teste, né, esse aqui eu tinha feito uma atualização, que tinha um teste que recebia um arquivo, que eu tinha que fazer a extração do texto do arquivo, e aí eu pedi para ele tentar exercitar, né, criando um input stream real e tudo mais. Mas basicamente é isso. E aí começa aqui o fluxo. Então ele pega a classe de produção, gera a lista de testes que tem que ser executados, depois ele gera para mim aqui, ó, as dependências. Então aqui, ó, tá, depende dessa classe que tem esse método, depende dessa que tem esse método, depende dessa, ó, que tem esse construtor que recebe isso daqui e tudo mais. Aí tem esses métodos públicos aqui, né, que podem ser chamados. Aqui você tem um detalhe interessante que é a dependência de segundo nível, né? Esse construtor depende do nova comparação request. E eu não sei se aqui para baixo vai ter nova comparação request, enfim. Então aqui, né, você tem mais uma classe que ele depende, mais uma classe que depende, mais uma classe aqui que depende, ó. Percebe que no comparação request não apareceu e tal. Aí ele tenta gerar aqui a primeira versão dos testes. Então tu tentou aqui, né, mocou aqui a parada, escreveu aqui os testes, ó, um monte de assert null aqui, assert null, assert false, por aí vai, assert not null. Aí eu tento aqui pedir, né, para ele regerar aqui a parada. Pode ver que aqui, ó, já apareceu mais atributos aqui do que tinha aparecido antes e tudo mais. As asserções aqui, né, ainda ficaram com asserções
relacionadas a nulo, eu tive que mexer em algumas coisas, tudo mais, aqui testando, né, os valores, tal. Aqui ele já instanciou, né, esse status progresso, que lá em cima, se eu não me engano, não tinha instanciado. Por aí vai. Aqui ele só simplesmente deu o output de novo aqui. Eu deixei 2 prints lá no arquivo de JavaScript e tal. Então, eu exercitei essa ferramenta, em várias classes desse meu projeto, né? Classes de controllers que eu queria. Eu gosto de testar, né? O mais integrado possível. Então, o controller ali, né? Exercita o fluxo o máximo que pode. Então, eu começo por ali. Se sobrar alguma coisa, eu vou para os testes ali das coisas que sobraram. E eu considero que eu tive um resultado bem interessante. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Então, aqui está o meu relatório, né, de cobertura. Deixa eu aumentar aqui. Aqui está o relatório de cobertura. Então, por exemplo, aqui, né, eu tinha aqui esse módulo do projeto, que era o roteiro de landing page, que ele conseguiu exercitar bastante, né? Eu testei aqui esses 3 controllers e ele conseguiu subir lá, ó. Bastante. Conseguiu testar, né? Caminhar ali os 100%, não perdeu aqui. Exercitou aqui as branches todas aqui e tudo mais. Deixa eu pegar aqui algum aqui, ó. O treco tá aqui exercitado. Tudo aqui, ó, passou por todos os caminhos, todo verdinho aqui. E também tocou, né, nas classes aqui de request, tocou, por exemplo, nessa pedido roteiro landing page aqui, ó, testou quase tudo, só necessitou aqui, ó, encostou aqui, só não encostou aqui, ó, que tinha que exercitar se isso daqui, por exemplo, fosse, se já tivesse texto, né, tem um diamantinho aqui me dizendo isso, mas ficou considerável aqui. Também pedi para exercitar, né, aqui dentro, essa classe aqui, deixa eu pegar uma aqui, ó. Deixa eu ver essa daqui, ó. Executa. Deixa eu ver aqui, ó. Não quero essa não. Tem uma aqui que foi mais interessante para te mostrar. Aqui, ó. Essa classe aqui, ela tem, né, uns códigos. Se você for pegar, tem o if aqui dentro, né, e tudo mais. Tem as asserções aqui, ó. Asserte aqui. Trabalha aqui com o snapshot, chama aqui, né, passa aqui, né, chama aqui o execute transaction, recebendo a função como argumento. Tem bastante, tem código aqui, né, gera um job no final, né, com várias informações que tem que verificar, né, essas informações minimamente foram colocadas direito lá dentro e tudo mais, e ele conseguiu sair do outro lado. Beleza? Então, eu consegui aumentar bastante a cobertura. E pensa nisso. Eu fiz tudo depois, então deu trabalho, né? E eu fiz depois porque eu queria ter códigos diferentes para exercitar a ferramenta, para refinar a ferramenta, para que ela de fato pudesse ser útil para o meu dia a dia e talvez para o seu dia a dia aí também. Eu só testei com código Java, mas ela não tem nenhuma inclinação para... Ali ela tem pouca inclinação para Java, ela tem inclinação um pouco para código orientado a objeto, aí talvez tem que mexer um pouco nas entradas ali e tudo mais, para poder exercitar para mais paradigmas. E eu quero também mostrar para você aqui agora um pouco dos testes gerados, né? Porque como eu falei para você, o teste não necessariamente não, é quase sempre vem com alguma coisa para corrigir, algumas vezes um pouco a mais, algumas vezes um pouco a menos, mas na minha percepção, obviamente, não tem validade científica. Para ter validade precisava de uma galera fazendo na mão, uma galera fazendo com a ferramenta, e aí no final, né, vê os testes gerados, classifica, né, a qualidade dos testes escritos pela galera e quem, sem apoio, com apoio, e aí faz esse tipo de coisa, roda para ver se de fato é útil. Mas assim, o que eu achei legal foi, eu testei com código de produção para mim. Era um projeto que eu me esforcei, que eu codei, tinha coisa, né? Se integrava com um monte de serviço, tinha fluxo que era complexo, de N passos e tudo mais, e mesmo assim eu achei que me ajudou bastante, né? Ao contrário dos relatos em geral, né? Que os testes que a generativa funcionam bem para classes que é tudo autocontido, então você tem pensando em código Java e pensando em entidade no sentido que você tem uma classe que tem estado do sistema, e você tem aqueles métodos, né, que operam sobre os atributos, ali vai funcionar muito bem, porque basta ela olhar para aquele conteúdo e gerar o teste, não vai ter muito galho,
vai dar certo. Aí você começa a conectar um monte de ponto, um monte de dependência, a parada começa a ficar bem mais azeda. Bem mais azeda. E é isso que eu queria trabalhar, porque eu testei o Kodo, né? Que ODO, não sei como pronunciar esse treco. E não achei que foi suficiente. E aí a ideia inicialmente de ter esse funil que verifica a compilação, verifica a cobertura, me pareceu interessante. Me pareceu. Falei, pô, legal. Mas eu percebi que compilar eu acho que é um sonho, eu acho que é um ideal que não precisa ser perseguido nesse momento da história com a IA generativa. Então deixa eu mostrar agora aqui para você o código em si. Que eu fui deixando nos códigos de teste, aqui é o código de produção, né? Mas eu fui deixando no código de teste as alterações que eu fui fazendo para eu poder te mostrar. Então aqui, ó, eu fui deixando os comentários. Aqui, vamos aqui achar um comentário. Ou será que aqui eu tirei os comentários? Será que eu tirei o comentário? Calma aí. Essa daqui eu tirei o comentário, então eu não quero pegar essa para te mostrar, não. Então deixa eu pegar outra aqui. Vamos ver se essa daqui eu deixei os comentários. Aqui, ó. Aqui tem uns comentários para mostrar, né? Se não tem comentário, quer dizer que gerou direitinho. Então aqui, should throw exception in payload code is null, beleza? Então aqui gerou ok. Should throw exception em UID is invalid, aqui também gerou ok, né? Ele exercitando as asserções. Aqui eu deixei o comentário aqui em cima, né? Dizendo que eu precisei só ajeitar os imports. Nessa daqui especificamente eu só precisei ajeitar os imports. E era uma classe de novo, né? Que exercitava essa classezinha aqui, nada, não é que é grande, mas tem o seu código aqui, né? Tem as chamadas aqui, né? Trabalha em cima da lista, faz if com as coisas e por aí vai. Então, aqui, né? Percebe que ele usou aqui, né? Meu fake execute transaction e tal. Enfim, deixa eu ver aqui mais coisas. Então, tralalá. Should throw exception in snapshot does not exist. Também aqui foi de boa, né? Que era um caso simples, que era o caso bem de início. Aqui, né? Assert not null, assert is true. Tem algum outro assert aqui? Acho que era isso. Aí aqui, ó. Coisas que ele se atrapalhou. Ele estava gerando um UID desconectado do UID para o snapshot. Então aqui eu corrigi, eu trouxe isso daqui para que essa variável UID fosse o UID para o snapshot, que aí depois ficava de boa. Aqui eu achei legal, né? Porque na hora que refinou o teste, ele sacou certinho que eu uso o snapshot find by 2 vezes. Nesse caso aqui eu poderia manter uma chamada só, já que retorna o mesmo snapshot. Mas eu posso ter um caso, né, de usar a mesma referência 2 vezes no código de produção e eu preciso preparar isso no mock. Tralalá. Aqui, ó, o mesmo erro que eu tive que corrigir, né, trazer a declaração para baixo. Aqui, ó, uma coisa que eu acho legal, ele acertou instanciar um objeto tipo esse, sabe? Ó o construtor aqui, né, com vários parâmetros. Eu tô aqui, né, percebendo o meu né, desculpa. Vou ter que falar bastante, mas eu tô tentando tirar, mas não é fácil. Então, conseguiu instanciar bastante coisa aqui, né? Acertou aqui, obviamente, aqui de novo as expectations do mock, que é o mesmo erro de antes. Conseguiu aqui montar direitinho também, ó, uma lista com 2 campanhas para fazer o exercício e tudo mais. Verificou. Aqui é should handle campaign addition failure. Aqui ó, deixei aqui os comentários para poder falar com você, né? Então vamos ler aqui junto. Aqui ele mocava o snapshot inteiro, inclusive a chamada para o método adiciona a campanha. Troquei para adicionar a campanha aqui e passar a mesma campanha e passar a mesma como argumento. Então, eu acho que talvez eu tenha feito essa troca e tenha mexido aqui para cima. Não, esse código aqui eu não lembro de ter mexido não, só não deixei comentário. Aqui eu mexi porque ele não tinha sacado. Isso daqui é um comportamento que eu tive que lutar contra meio que o tempo inteiro. Talvez eu precisasse de um prompt de refinamento um pouco mais apropriado. Em geral, o meu código é desenhado para... Eu tiro proveito dos frameworks, mas as minhas entidades, elas funcionam bem ela é desenhada bem para ser testável. Então eu tenho os métodos, né, que operam sobre os atributos,
não são acoplados com o framework, por exemplo, o ORM que eu estou utilizando. Então eu posso chamar esses métodos, né, dentro do meu setup, dos meus testes, porque ele vai deixar o objeto no estado que precisa, e eu ainda em um teste que está olhando para A, eu vou exercitar B de passagem. E meio que assim na vida, né? Meio que assim no código de produção. Você sai chamando um monte de coisa, e de vez em quando você chama uma coisa numa situação que falha. Então eu tento trazer para os meus testes essa ideia. Estou chamando os métodos em lugares que eu preciso chamar, simplesmente porque eu preciso, e eu espero que funcione, porque supostamente deveria funcionar independente do local que está sendo chamado. Então eu gosto disso. Só que o teste gerado quase nunca vai para essa linha. Quando eu tenho que mexer em alguma coisa interna, ele muitas vezes dá essa forçada de que tentar adaptar, fazendo mocks de um contexto que eu podia simplesmente criar o objeto, chamar o método e vai lá. Então foi isso que eu fiz aqui. Aí deu de bom aqui, deu boa aqui também. Aqui é aquele lance, né, de trazer para baixo, então ele errou múltiplas vezes aqui. Vou pegar um outro agora aqui, ó. Esse daqui, vamos ver aqui, ó. Aqui eu já peguei aqui, ó. Lembra que eu falei aqui no último teste que eu gerei que ele não colocou o nova comparação request no mapa no grafo de dependências, porque o nova comparação request era no segundo nível da dependência, né? Então, você tinha que o código de produção dependia do pedido insights landing page, e o pedido insights landing page dependia do nova comparação request. De vez em quando, o refinamento que pode ser feito na ferramenta é você estabelecer o nível de profundidade que você quer caminhar no grafo de dependências para você gerar tudo isso. E aí talvez o teste seja ainda mais legal. Beleza? Então, eu tive que fazer esse código aqui, né? De, vem aqui, cria sua URL de referência, cria o URL para comparar, instancia a nova comparação request. Esse aqui foi eu que tive que escrever. Esse primeiro teste aqui me deu bastante trabalho. Também, esse aqui me deu bastante trabalho de eu não saber se o teste final aqui eu teria escrito mais rápido eu sozinho ou via IA generativa. Eu ainda acho que foi melhor via IA generativa, porque o contexto, o escopo veio todo certinho. Mas eu tive que fazer vários ajustes para verificar para que as asserções funcionassem, né, do jeito que deveria. Então a primeira coisa foi aqui que eu tive que criar o mapa certinho, representando a estrutura de saída que tem, né? E é um mapa mais chatinho, né? Você tem aqui uma chave que chama nota e uma chave que chama notas individuais, que tem uma lista, que dentro da lista tem um objeto lá, né? Que vai virar um JSON na saída. E esse objeto tem essa estrutura, né? Um atributo motivo, né? E aí você tem que botar os valores e por aí vai. Aí aqui ele fez as expectativas corretas, mas aqui, ó, mesmo caso que eu falei para você anteriormente. Foi o código, a saída tentou mocar a chamada para esse método busca insights, que é um método que eu passo uma função como argumento e ela vai operar sobre um JSON que está guardado ali num objeto. E simplesmente pode chamar. Não tem galho. Tava tudo de boa. Mas aqui, ó, olha o setup que eu tive que fazer, né? Mais difícil também. Aqui, ó, tem o método finaliza aqui na classe, né? Do objeto referenciado por essa variável pedido. Então tem aqui o método finaliza e eu tenho que passar aqui uma referência para esse avaliação landing page response e tal. E é difícil criar esse objeto. Eu tenho que criar, né, esse avaliação que recebe uma avaliação response. A avaliação response é do tipo aqui, na verdade, realiza avaliação de não sei o que lá, que recebe aqui uma lista de avaliações e sessões, que é uma lista, essa lista é uma lista de elemento avaliação quantitativa página response, que tem isso daqui. Aí eu tive que colocar esse código. Mas é isso. Não tem mágica. Se esse contexto não apareceu no setup do meu teste, pensa que a máquina está escrevendo. Se eu não der esse contexto, como é que ela vai sair do outro lado com isso? Simplesmente não dá. Do mesmo jeito que se você pedir para um ser humano olhar só para um lugar, para aquele determinado recorte do seu código e falar, escreve o teste sem mostrar as outras coisas, ela não vai ser capaz. A diferença talvez do ser humano bem preparada para a máquina é que a pessoa vai falar assim, olha, eu não consigo gerar. Enquanto que a IA generativa, ela existe para gerar. Então ela tenta gerar e pronto. Por isso que você precisa direcionar e revisar, obviamente.
Mas aqui, ó, fiz o setup, chamei o finaliza de novo, né? Eu tenho um método, eu vou chamar o método para deixar o objeto no estado que eu preciso. Eu não preciso fazer essa definição de when aqui, né, de expectativa, porque simplesmente quando chamar o busca insights, se não tiver nada, vai retornar um optional vazio, se tiver alguma coisa, vai retornar o optional com alguma coisa. E aí o teste foi que foi. E a asserção legalzinha, né? Da resposta, ela não é nula e ela tem, né? O percentual progresso tem que ser igual a esse daqui, né? A mensagem tem que ser a mensagem que estava estabelecida aqui em cima do completed e tudo mais. E aí tem dados sim, e os dados tem que ser, né? Os dados retornados tem que ser igual aquele mapa ali. Então teve isso. Aqui eu fui deixando os comentários, caramba, não precisa chamar esse método Busca Insights assim, não precisa mocar isso. Simplesmente não tem. Deixa quieta a parada. Aqui ele tinha me gerado, né, no refinado umas asserções ruins, porque aqui o código gerado tinha sido percentual progresso é nulo, e não é nulo, é zero. A mensagem progresso não é nula, tem a string. Aqui tem uma coisa, né, de novo. Mensagem progresso é um método que retorna string. Em nenhum código que eu faço tem esse comportamento. Se o código disse que retorna string, vai retornar string. Se pode ser nulo, eu uso optional. Eu poderia ter colocado isso, né, no meu reforço, né, ali do teste. Por exemplo, olha, métodos que retornam tipos sempre vai retornar uma referência para aquele tipo. Pronto. Não existe método que retorna string, integer, big decimal que retorna nulo. Talvez não tivesse essa asserção. Por isso que eu digo que precisa desse mix. De dar muito contexto, deixa a máquina trabalhar. E você também faz ali, né, dá os seus direcionamentos como ser humano que manja do babado, beleza? Eu gosto sempre de lembrar de Tony Stark com Jarvis nos Vingadores. Jarvis é lá, né? E é super foda. E Tony Stark é um gênio que dá as instruções para Jarvis fazer o trabalho. Então, se instruir direito, um programa de computador como esse, né, como esse sistema, esses modelos aí, podem sim ser muito úteis, mas você precisa instruir direito. Porque eles são treinados em cima do modelo da humanidade. E muito código produzido que foi treinado é código que a gente não quer que ele se replique no nosso ambiente de produção. Beleza? Então, mexi aqui, de novo, ó. Não precisa, meu filho, ficar chamando. Aqui, ó. Achando que estava nulo, não está nulo, né? Tem que estar vazio. E tudo mais. Aqui a mesma coisa. E é isso. Então, aqui tem esse contexto da obra, né, que eu acho legal de comentar, porque eu acho que a ferramenta pode ser muito útil para você que está codando, principalmente aí em Java, C Sharp e tudo mais. E uma coisinha também para fechar, né? Esse programa que eu fiz, né, de gerar tudo isso, foi o primeiro código que eu fiz, meio que completo, totalmente auxiliado pela IA generativa. Então, eu tentei programar em linguagem natural para ir gerando o script. Então, eu fui lá no ChatGPT, né, eu tinha ideia do que eu queria fazer, sabia o que eu queria fazer, e eu fui dando os prompts do passo a passo, fui gerando código, eu fui colando, e só no final que eu ajeitei uma coisa ou outra. Também foi a experiência que eu queria ter feito, e eu achei legal, talvez eu grave um outro vídeo focado só nisso. Então, era isso que eu queria comentar pra você, né? Porque esse é um cenário que está muito quente de tentar gerar os melhores testes possíveis via IA generativa. Um colega meu virou amigo, né? De trabalho, me mandou esse estudo aqui, né? Que eu ainda vou revisar aqui no canal. Test Wars, a Comparative Study of SBST, Symbolic Execution LLM Based Approach to Unit Test Generation. Não tá aqui, né? Mas basicamente, esse Symbolic Execution são ferramentas que geram testes baseados ali nas suas heurísticas e tudo mais, versus o LLM, que gera teste ali, né, baseado nesses modelos gigantes e tal. Ele fala aqui um pouco, né, de... Aqui, ó. However, the effectiveness of LLM-based approach compared to traditional techniques such as search-based software testing and symbolic execution remains uncertain. In this paper, we perform an extensive study of automatic test generation approach based on three tools: EvoSwitch, que é basicamente SBST, Kex for Symbolic, confesso que Symbolic não sei o que é, e Test Spark, que é o LLM Based. Esse aqui acho que eu nem fui pesquisar o que é o... Tá aqui, ó. A plugin for
Generate Tests, é da JetBrains. Então, depois é um que vale a pena dar uma olhada, né? Depois eu volto revisando esse artigo aqui, né? Pra ver se eu treco como é que funciona mesmo e tudo mais. Mas, ó, esse é o tipo de exemplo que eu já vejo aqui e já me dá um pouco de... Aqui é um vídeo, eu acho. Não sei se é um vídeo, deixa eu ver. Aqui, ó. É uma imagem, né? Aqui. Deixa eu botar aqui. Sei lá. Esse é o tipo de exemplo que já me dá uma... Calma aí que eu errei aqui o negócio. Aqui. É o tipo de exemplo que já me dá uma desanimada. Pega aqui uma classe carro, que é tudo autocontido, não tem dependência nenhuma e pede para gerar o teste. Aí, meu amigo. Quem não vai gerar esse teste? Se eu explicar, talvez pro meu filho aqui, né, um pouco disso, que tem 8 anos, que não ainda foi apresentado para o mundo de programação e tudo mais, talvez com uma hora de explicação ele consiga derivar os casos de teste para um treco desse daqui. Então esse exemplo já me desanima. Eu vou ver, obviamente, mas já me dá uma desanimada. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar com você hoje, né? O vídeo ficou mais longo, mas eu acho que era um caso legal. Teve vários exemplos, bastante código, explicação sobre as coisas e tudo mais. Era isso. Se você ficou até aqui até agora, né? Talvez você tenha gostado bastante. Então eu quero te convidar para conhecer, né? A jornada Dev Mais Eficiente, o treinamento onde eu, Maurício Nishi e Rafael Ponte, né? Tentamos fazer você crescer como cada vez mais como uma pessoa especializada em design, arquitetura de software, uma pessoa com fundamento sólido, com fluidez na aplicação, que consegue fazer realmente diferença nas empresas, quando a gente fala de colocar software em produção, que faz o que precisa, com velocidade, com o máximo de qualidade. Beleza? O link da página está aqui na descrição, é só você acessar para conhecer o que a gente já tem, né? Tem bastante coisa lá dentro. Fica aqui o convite para você se inscrever, tá bom? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima.